A seleção brasileira faz mais um amistoso nesta terça-feira. Às 11 horas da noite, no horário de Brasília, enfrenta a seleção do Chile. Almir Leite, que acompanha as coisas da Copa do Mundo e da seleção também, Almir, como é que você vê essa preparação para esse jogo, o último do ano? Então, esse jogo ele ganhou uma grande importância, uma conotação de muita importância, porque, além de ser o último do ano, o Filipão já há algum tempo disse que gostaria de ter o grupo definido até dezembro. E ele acaba de dar uma declaração dizendo que já tem 20 jogadores escolhidos, que falta um goleiro, um zagueiro e um atacante. E que não vai fazer muitas mudanças em relação ao que já tem sido planejado. Esse goleiro ficará, então, entre Vitor e o Diego Cavalieri. O zagueiro, o Marquinhos, tem uma grande chance de ser o último dos zagueiros, né? O quarto zagueiro que ele irá convocar, mas não se pode esquecer que nesse segundo semestre ele convocou o Dedé e o Henrique. Talvez essa seja a maior dúvida dele. E quando ele fala em um atacante, algo me diz que ele está entre o William e Robinho. Nessa partida contra Honduras, o William fez gol e o Robinho teve uma participação um pouco mais discreta, mas é mais experiente e daria um pouco mais de canja a esse time jovem do Filipão. Depois da partida contra Honduras, 5-0, o Filipão falou que o Brasil está preparado para ganhar a Copa do Mundo. Exagerou, Filipão? Não creio. Se a gente levar em consideração os seguintes aspectos. Ele está completando um ano na seleção. Ele começou com muitas dificuldades. A partir da Copa das Confederações, a seleção embalou e foi em frente. Perdeu um jogo para a Suíça quando os jogadores estavam no final de uma pré-temporada, quer dizer, terminando uma pré-temporada. Depois, os outros amistosos, independentemente da qualidade dos adversários, o Brasil jogou bem. Ou seja, ele conseguiu formar a equipe. Ele hoje tem as variações táticas necessárias, ele tem os jogadores necessários para colocar no esquema. Isso é um aspecto. A segunda, ele precisa, e ele sempre foi um grande motivador, ele precisa mexer com os brilhos do grupo, falar, eu acredito em vocês. Como eu acabei de falar, ele já tem 20 definidos, então isso é um outro aspecto dele dar esse tipo de declaração. Tem que trazer a torcida que foi muito bem, que veio junto com a seleção na Copa das Confederações e precisa continuar vindo até a Copa do Mundo. Esse também é um outro aspecto que o Filipão deve ter levado em consideração ao fazer esse tipo de declaração. Sem contar um terceiro aspecto, que é a pressão. A pressão já é imensa. O Brasil tem a obrigação de ganhar a Copa do Mundo, que vai fazer em casa. Então, se você assume que você é favorito, que você vai ganhar, de uma certa forma, você, claro, não diminui a pressão, mas evita que haja uma pressão extra por conta de uma dúvida que que as pessoas podem entenderem que está dentro da própria seleção. Assim, não há dúvida. Os caras estão conscientes, confiantes que vão ganhar. Perfeito. No jogo contra Honduras, o Filipão usou o Neymar, o craque do time, solto no meio de campo. Ele caía algumas vezes pela esquerda, como ele jogou na Copa das Confederações, mas ele ficou trocando muito de lugar ali com o Bernard e também com o Oscar. Mas o Neymar foi o 10 do time, jogou solto e provocou demais, até passando o pé em cima da bola o tempo todo, e apanhou por isso dos hondurenhos. Essa posição que o Neymar jogou, te agrada? É uma posição que ele pode usar na Copa do Mundo? Como é que você vê isso? Agrada justamente por isso, por causa dessa variação. Tá? Não só o Neymar, como o Oscar, o Bernard também, eles flutuam bastante. Então isso é interessante. Claro, o Neymar é o grande jogador do time, mas na medida em que um jogo, por exemplo, esteja difícil para o Neymar, ele pode fazer a variação com os outros jogadores. Então, nesse sentido, ele fazer essa variação e, claro, explorando mais o Neymar, que é o mais talentoso deles, é uma coisa que agrada muito, que deixar ele limitado numa posição, podia até ser no meio só, tá? Eu acho que é pouco para um jogador com o talento do Neymar.